Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à 12ª aula de Tribord Esquidense Online. Como eu havia previsto, a aula ia atrasar um pouco mesmo, por conta da minha agenda. E, na verdade, nesse momento era para eu descansar e tudo, e ficar um pouco quieta, né, desligada do mundo, mas eu sou ligada no 220, então o que me resta é fazer o que eu precisava fazer e todas as coisas. Enfim, tive um momento aí de inspiração para fazer o vídeo e comentar algumas coisas que são, de certo modo, importantes com relação ao estilo estética. Portanto, sejam bem-vindos à segunda parte da estilo estética com relação aos domínios, aos fatores de movimentos de Laban. Bem, eu tive que pegar esse livro para reestudar se essa é uma forma correta de se falar ou não, para estudar novamente e trazer à tona aí algumas informações que são importantes com relação aos fatores de movimentos e com relação às utilizações dos fatores de movimentos para o estilo estética e também como base aí da Tribord Esquidense para outras bases de outras danças. Então, assim, a primeira coisa que eu devo fazer é uma errata com relação ao vídeo anterior. Portanto, os fatores de movimentos com relação aos fatores de movimentos de Laban são peso, tempo, espaço e fluência. Esse livro aqui, de certo modo, é um tanto confuso, certo? Então, enquanto que você interpreta uma informação, eu interpreto outra e assim por diante. Então, nós temos uma conjuntura de informações aqui que são atreladas a esses 4 fatores de movimentos. Então, a expressão tempo, ela se remete a ritmo, se remete a velocidade e tudo mais. A expressão peso significa os fatores de esforços e as questões de força empregadas aí nos movimentos e no palco. E assim por diante. Nós temos várias delimitações para realizações e para análises no palco em si. Então, de certa forma, é um livro bem complexo em que você precisa ter bastante concentração para ler, para compreender o que o autor está querendo dizer. Então, na minha concepção, espaço é a utilização do espaço em si, mas pelo que eu identifico aqui neste livro, espaço não é só isso, certo? Então, sim, entrarei aí com uma possibilidade de inclusão aí de fatores de movimentos e questões aí que são abrangidas por mim na Tribord Esquidense, e essa é uma questão importante, mas não vamos deixar de entrar na segunda parte do estilo estética conforme eu tinha previsto. Então, pela ordem, nós temos os fatores de movimento. Deixa eu localizar aqui, a página que está marcada. Primeiro peso, depois o tempo, depois espaço e fluência. Fluência já teve um momento que eu cheguei a conversar com vocês, falando sobre as possibilidades de fluência, se não me engano, na aula da Tribord Esquidense Online, que são questões muito importantes de serem abrangidas, e a fluência entra mais para questão água da coisa. Então, supondo que nós façamos ligações, a fluência se corresponde ao fator água, certo? Então, hoje nós vamos entrar com o fator tempo, que eu havia prometido no último vídeo para vocês. E eu vou falar aí de uma maneira, da forma que eu já estudei, certo? Então, vai aí uma citação
para elucidar os nossos estudos e as nossas compreensões com relação à dança. O elemento de esforço súbito consiste de uma velocidade rápida e de uma sensação de movimento de um espaço curto de tempo ou sensação de instantaneidade. O elemento de esforço sustentado consiste de uma velocidade lenta e de uma sensação do movimento de longa duração ou sensação sem fim. Portanto, fazendo um complemento aí com relação ao vídeo anterior, espaço. O elemento de esforço direto consiste de uma linha reta quanto à direção e da sensação do movimento como uma linha estendida no espaço, ou sentimento de estreiteza. O elemento de esforço flexível consiste de uma linha ondulante quanto à direção e da sensação de movimento de uma extensão flexível no espaço, ou sensação de estar em toda parte. Nesse momento aqui, fazendo um adendo com relação ao vídeo anterior que eu passei para vocês, como vocês podem perceber, o fator de movimento espaço de Laban compreende uma série de coisas que vão muito além do fator espaço de uma maneira racionalizada, certo? Então, eu posso treinar de uma maneira livre, mas com essa utilização de espaço, a gente abrange muito mais coisas do que somente o solo, certo? O espaço onde nós vamos dançar abarca muito mais informações do que somente o solo. Então, sim, aprendi com um certo professor na faculdade que nós deveríamos utilizar mais do espaço e que esse era o fator de movimento de Laban. Só que ele abarca muito mais profundidades com relação a isso do que somente essa informação. Então, portanto, um profissional pode muito bem atentar a essas informações e criar uma base de estudo com relação a isso. Então, de certo modo, o que permite que eu, Loreta Majori, encontre aí os meus fatores de movimentos com base em Laban, certo? E é o que vai acontecer, é o que será estudado por mim a partir de agora, e assim que eu tiver um retorno disso, pode ser que demore bastante tempo, afinal de contas procurarei focar aí nas possibilidades e nas questões da Tribal Artistic Dance para trazer para vocês essas possibilidades de movimentações de uma maneira mais completa. Então, isso fazendo um adendo aí ao vídeo anterior e uma errata também, tá certo? Então, partindo aí para o fator de movimento tempo, o que ele geralmente caracteriza aí nessa citação que eu acabei de falar é que nós temos as possibilidades de nos movimentarmos de uma maneira rápida, certo? E objetiva, mas de uma maneira rápida. Vamos tirar essa parte do objetiva, porque meu entendimento com relação ao espaço é isso, objetivo, certo? Então, a possibilidade de movimentação objetiva é uma questão de determinação de espaço, certo? Então, começa a complicar muitas coisas, então vamos simplificar. Bom, o primeiro vídeo aula que nós tivemos da Tribal Artistic Dance Online foi com relação ao ritmo, certo? Você encontrando a sua possibilidade de ritmo interior. Então, dessa maneira, nós costumamos nos conhecer, certo? E isso vai ser atrelado também. Então, você percebe que nós temos uma gama de possibilidades desde quando a gente começa a focar dentro de nós. Nós conseguimos ir para o estilo ritual, nós conseguimos ir para o expressivo, para a estética, para a pura, para a criativa e assim por diante, por conta do ritmo corporal, da nossa possibilidade interior, certo? E isso vai libertando uma série de criatividades. Então, com relação ao tempo, tudo que eu posso dizer para vocês é que nós temos uma série de contagens existentes na dança. Então, enquanto um batimento tá aqui, 4x4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso para dança.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma outra contagem também. Não vou focar nisso porque a aula não é de música, certo? A aula é de compreensão com relação ao estilo estética dos fatores de movimentos de Laban. Então, o tempo ele pode ser empregado e ser utilizado de várias maneiras. Nós temos essas possibilidades de conexão com o ritmo na parte interior, que é a primeira parte, certo, do estilo estética, porém não voltado exatamente ao estilo estética, e sim ao estilo ritual. Então, começa a ficar um pouco confuso, mas por quê? Ritual dá margem ao que é sagrado, certo? Então, você faz uma conexão com a sua parte interior. E esse foi o objetivo do primeiro videoaula, que foi com base no estilo ritual. Então, o que vocês aprenderam de ritmo foi com relação a isso. Posteriormente, nós temos as contagens, certo? Uma contagem mais lenta, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E eu vou fazendo movimentações dentro dessa contagem atrelada à música, certo? Nesse primeiro ponto, entenda você em casa que nós estamos fazendo correlação com a música, certo? Sem ser com relação à parte interior nossa, do nosso indivíduo, ou do nosso pensamento, ou da nossa consciência, etc, etc, etc. Tá? Então, a primeira parte é com relação a isso. Então, na contagem musical, nós temos várias possibilidades. Temos um ritmo mais lento, temos um ritmo mais rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim por diante, nós vamos fazer vários tipos de movimentações lentas, médias, medianas, né? Rápidas e assim por diante. Então, nessa questão do tempo, nós utilizamos e temos a necessidade de incluir aí velocidades de ritmos diferenciados dentro da nossa dança, o que faz a coisa ficar mais dinâmica, certo? Então, nos fatores de movimentos temos os momentos em que nós nos tornamos eufóricos, vamos dizer, de um modo a passar ansiedades ou a passar situações em que a gente precisa agir de modo rápido e outras que nós transformamos tudo isso em calma ou situações que nós temos um controle da situação. Então, tudo isso depende, sim, da sua intencionalidade, do que você quer expressar na sua dança, com certeza, mas com relação aos fatores de movimentos de Laban, o que é necessário é ter essas 4 bases aí e principalmente as possibilidades de movimentação rítmica, sendo ela mais lenta, sendo ela mais rápida, certo? Mesclando aí as possibilidades e possibilidades de criação. Então, enquanto eu faço uma movimentação rápida, a outra movimentação é um pouco mais lenta. Então, no básico, nós ficamos por aqui com relação à parte 2, aos fatores de movimentos de Laban, certo? Com base em Laban. Então, ainda vou tirar algumas conclusões e depois eu venho com novidades para vocês. Então, de certo modo, o que quer dizer isso? Que simplesmente nós temos que ter, em alguns momentos, movimentações que são um pouquinho mais rápidas, em outros momentos que são um pouquinho mais lentas, para dar uma dinâmica na dança, certo? Então, nós veremos muito isso nas composições aí de danças teatrais, de danças de espetáculo e assim por diante. Nunca é o mesmo ritmo, certo? Posso manter o mesmo ritmo? Posso. Posso fazer só rápido? Posso. Posso fazer só lento? Posso. Posso tudo que eu quiser na Tribord Disque Dance. Mas essa é uma orientação aí com relação às dinâmicas de utilização de tempo, de ritmo na dança.
certo? Então, quem vai interpretar as suas movimentações vai ser quem está vendo, e é bacana fazer esses links com essas partes inteligentes das composições de Laban, dos fatores de movimento. Bem, galera, por hoje é só. O próximo fator de movimento que eu devo focar é o peso e, por último, fluência, que eu realmente vou precisar voltar aqui para fazer algumas análises, algumas questões aí com relação ao fechamento, né, da aula. Então, como diz aqui, Laban, para fechar esse vídeo, para fechar essa aula de hoje, na página 112, ele fala: não são todos estes fatores de movimentos que são sempre significativos, e conforme o modo de se combinarem, produzem graduações particulares de ação, ou seja, produzem as suas relações, né? Então, tem relação com peso, fluência, tem relação com espaço-tempo, tem relação com tempo, fluência, tem relação com tempo, peso, e assim por diante. E nós vamos fazendo essas relações. Então, a velocidade é a parte aí empregada de modo básico com relação ao tempo, certo? Entenda você, caro aluno, caro telespectador, caro internauta, caro etc., caro aluno que assiste minhas aulas, que as questões aqui de Laban, elas têm várias características, várias nomenclaturas, vários subtítulos, né, títulos e subtítulos, que eu não estou conseguindo encontrar a palavra nesse momento, e se baseia nisso, tá bom? Então, nós focamos aqui com relação à velocidade e ao ritmo, que são as possibilidades que nós temos, tanto no modo racional quanto no modo mais de aula. Pretendo vir aí, após essas videoaulas com relação ao domínio do movimento de Laban e aos fatores de movimentos, após estes, vir a falar para vocês um pouco sobre dançar com a alma, certo? Eu tenho aí um autor para pesquisar com relação a isso, e também vou trazer as minhas considerações, que são extremamente importantes para colocar aí sobre isso. Então, estudar com a alma e dançar com a alma são questões que são muito importantes para se ter um bom desenvolvimento, e também para não ficar somente no físico, somente no material, somente no ai que legal. Então, a Tribal Artística de Dance, ela vai além do ai que legal. Ela vai além do que é material, do que é físico. Há uma junção entre ser humano e todo. Então, a gente realmente precisa dar vazão para isso acontecer, e são algumas coisas que precisam ser faladas aí para vocês terem uma noção, tá certo? Então, por hoje é só. Se você tiver algum tipo de dúvida com relação à aula de hoje, peço que me envie e-mail para tribal.artistic.dance@gmail.com, e assim que possível responderei com toda certeza. Bom, galera, por hoje é só. Então, fica marcado o próximo vídeo, que eu não sei quando que vai ser. Vocês já sabem dessa minha instabilidade de agenda. Realmente, a prioridade não são os vídeos, mas são importantes para mim. Então, para a dança e para mim são importantes. Então, sempre vou postar, sempre que possível. Mas no próximo fica marcado o fator de movimento de Laban, peso, tá certo? Então, eu vou pedir para que, se você gosta da Tribal Artistic Dance, siga nas redes sociais, no Facebook, Tribal Artistic Dance, tem o link aqui embaixo. Veja o site, divulgue, fale para os seus amigos, porque essa é uma coisa mesmo que eu estou trazendo para pessoas que são aí parecidas comigo em algumas coisas e que gostam de criar. Tá bom? Que gostam dessa ideia de criar, mas que tem um certo medo. Poxa, ninguém precisa saber que você estuda Tribal Artistic Dance, tá? Então, ninguém precisa saber mesmo. Mas se um dia tiver aulas, se eu abrir turmas, a gente vê,
e você vem participar comigo, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima!